Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de trabalho, trazendo muito conhecimento, bastante informação e dando sequência ao conteúdo da nossa matéria para que a gente possa não perder tempo por conta da pandemia, por conta de todo esse isolamento que nós estamos vivendo. Mais uma semana acompanhado aqui pelos nossos amigos coelhos, com o nosso álcool em gel e fazendo de tudo para que essa fase seja contornada da melhor forma possível. A gente precisa cuidar da nossa cabeça, do nosso coração e do nosso corpo também. Então espero que todos vocês busquem cuidar de todos os aspectos da vida, tá bem? Vamos lá? Vamos falar de conteúdo? Nossa matéria de hoje de geografia vai ser a respeito de população. A gente vai dar início ao aprofundamento do conhecimento sobre a população americana e a população africana. E para entender sobre esse conceito de população, a gente vai retomar aquilo que a gente falou durante alguns dias em sala de aula, que a população é um dos elementos fundantes de um país. Nós sabemos que para que um país, um estado exista, nós precisamos de 4 elementos: território, população, governo e reconhecimento. Então agora a gente vai se dedicar a aprofundar o conhecimento sobre esse item que é a base de qualquer estado, que é a população. E entender que a população é um conjunto de indivíduos que estão localizados em uma determinada unidade territorial, pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um continente. E que dentro dessa unidade territorial, essa população, esse grupo de indivíduos vai ter identidades próprias que vai caracterizar aqueles cidadãos, aqueles indivíduos, como um povo, como uma população, consequentemente como uma nação. Então é importante a gente entender que essa característica de nação, ela está ligada ao conjunto de características que dão a identidade de um povo, a identidade de uma nação. A gente já falou disso lá atrás, sobre a importância de nós criarmos identidades que possam descrever, possam demonstrar quem que nós somos como população. Mas nossa matéria era focada nas populações americanas e na população africana. E aí, se nós formos entender toda a história que levou à construção desses povos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é de como as populações americanas e africanas se miscigenaram, se misturaram com as populações de outros continentes que invadiram e colonizaram os territórios da América e da África. Principalmente os povos europeus, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, isso principalmente na América. Mas na África também os belgas, os alemães, os italianos, os holandeses foram povos que imporam, a partir de um movimento de colonização, suas culturas. Por exemplo, interferindo na construção da linguagem dos povos americanos e africanos. Antes das invasões, antes da colonização, americanos e africanos eram territórios habitados por povos nativos, geralmente divididos em tribos, sendo que cada tribo tinha lá a sua língua, o seu dialeto. Quando os europeus invadem esses territórios, eles impõem uma nova linguagem, que era a linguagem dos seus povos. Mas nesses territórios ainda há o resquício, ainda há as línguas nativas que em alguns lugares têm inclusive sendo retomadas, revigoradas, renovadas até. Países, por exemplo, como o Peru, como a Bolívia, são países que têm tentado retomar
as suas línguas nativas, dando para elas inclusive o caráter oficial juntamente com as línguas dos países europeus, no caso da Bolívia e do Peru, o espanhol. Bom, além da questão das características linguísticas, as colônias também sofreram com a mistura étnica. O Brasil, por exemplo, além do povo nativo que aqui morava, passou a contar com europeus e os africanos que vieram trabalhar aqui como escravos. Aqui houve uma miscigenação de povos que fez com que a etnia residente no continente americano, estou falando especificamente do Brasil, fosse agora uma etnia miscigenada. Nós temos, a partir da mistura das raças negra, americana e europeia, agora o ser mestiço, aquele que tem a mestiçagem no seu sangue. Além da questão étnica, da questão de miscigenação étnica, também a cultura. Por exemplo, nós do Brasil temos aqui a mistura com danças, tradições, costumes religiosos, culinária, e tudo isso trazendo muito dos europeus, muito dos africanos, misturando-se com as culturas, com as tradições, os costumes dos povos americanos nativos que aqui já residiam bem antes da chegada dos colonizadores. O colonialismo foi o quê? O colonialismo foi uma relação econômica criada entre as metrópoles, os colonizadores, e as colônias, os colonizados. Nessa relação econômica, que nós damos o nome de colonialismo, nós vamos ter ali, por exemplo, a exploração, a administração, o monopólio econômico vindo das metrópoles sobre as colônias. Então, quando a gente para pensar o que foi o colonialismo, foi uma forma de exploração dos territórios colonizados por parte daqueles que colonizaram esse território. Então, a administração das colônias visava beneficiar os colonizadores, as metrópoles. A exploração dos recursos naturais, dos recursos vegetais, dos recursos animais e também a exploração da mão de obra também visava beneficiar economicamente os países colonizadores, bem como esses países colonizados, todos eles só poderiam fornecer vantagens para os seus colonizadores. A isso nós damos o nome de monopólio. A gente hoje não tem mais países, aliás, quase todos os países hoje já são independentes, com exceção, por exemplo, da Guiana Francesa, que mantém uma relação de colônia em relação à França, mas isso já foi, de certa forma, pacificado e há uma aceitação generalizada dentro da Guiana Francesa em relação ao seu colonizador, a França. Quando a gente analisa o que aconteceu com a América e o que aconteceu com a África, nós temos diferenças na forma da colonização. O colonialismo durante o século XVI até aproximadamente o século XVII, ele foi um colonialismo voltado para o mercantilismo, voltado para explorar mercadorias que poderiam ser comercializadas na Europa. Isso foi principalmente a principal forma de exploração das colônias, tanto da América quanto da África. Os objetivos dos colonizadores era levar recursos para as metrópoles e assim favorecer uma burguesia comercial, uma burguesia mercantilista que naquele momento estava junto com as monarquias nesse processo de colonização.
A justificativa que se dava para a colonização naquela época, no século XVI, século XVII, era que era preciso levar a fé cristã, era preciso levar a cultura europeia, que para eles era uma cultura superior, para todos os cantos da terra. Então se justificava o processo de exploração a partir das ideias de uma religião e das ideias de uma cultura superior. Já na África, nós vamos ter ali um processo de exploração que vai acontecer até o século XIX, aliás, até o século XX, quando as principais colônias só vão conseguir a sua independência após a Segunda Guerra Mundial, principalmente depois que as nações Estados Unidos e União Soviética passaram a disputar a influência nos países africanos por conta de como eles poderiam se beneficiar economicamente desses países. Como União Soviética e Estados Unidos não tinham colônias, eles ajudaram no processo de independência dos países para depois se tornarem influenciadores dos países aonde eles teriam ajudado a se tornar independentes. Foi assim que Estados Unidos e União Soviética ajudaram os processos de independência na África, processos de independência no Oriente Médio. Bom, nós aqui no Brasil tivemos uma independência bem diferente. Nossa independência ela foi negociada, foi uma independência que não teve luta, não teve guerras. O rei de Portugal cedeu à pressão dos moradores da colônia, inclusive o seu filho Dom Pedro I, e aceitaram a independência do Brasil. Isso foi bem diferente do que aconteceu na maior parte das colônias. Os Estados Unidos teve que entrar em guerra contra a Inglaterra para poder conseguir a independência da colônia nos Estados Unidos. Os povos do Haiti tiveram também que lutar contra a Espanha para conseguir a sua independência. E assim foi a maioria dos casos. O Brasil é uma das poucas exceções de uma independência pacífica, negociada. Brasil e Estados Unidos devem muito das suas características étnicas e culturais aos povos africanos, que se miscigenaram com as populações nativas e europeias. Durante todo esse período de história americana e brasileira, nós vamos ver a influência dos africanos de uma forma muito característica, de uma forma muito prática no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter a maior população afrodescendente longe da África em todo o mundo. Então nós temos aí mais de 50% da população brasileira com afrodescendência. Nós vamos ter no Brasil características culturais muito importantes que mostram como a nossa influência africana existe até os dias de hoje. Por exemplo, a capoeira, por exemplo, o samba, por exemplo, as feijoadas, várias coisas do nosso dia a dia têm a sua origem nos povos africanos que trouxeram para o Brasil a sua cultura. Mesma coisa nos Estados Unidos. Itens culturais importantes como o blues, o jazz, o rock and roll, o hip hop, só para a gente ficar no campo das músicas, demonstram como que os Estados Unidos também devem a sua cultura à origem africana. A gente vai ter que aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, onde a gente vai falar especificamente sobre como que a África e a América se cruzam dentro da sua formação populacional, tá bom? Vou terminar por aqui, assistam a nossa aula e depois compartilhem com seus colegas. Um abraço para vocês, até a próxima!